Olá, boa noite. Nós tivemos um probleminha técnico aqui. Vamos deixar de passar a música para vocês. Passaremos agora um pequeno filme das nossas atividades. Boa noite, Adriana. Oi, filho, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Nós tivemos um probleminha aqui no início, mas já está resolvido. A nossa palestra de hoje é com a Adriana de Bai, uma colaboradora, uma trabalhadora ativa do Porto da Paz, e que hoje vem nos trazer um tema muito importante para que possamos refletir, mudar de hábitos e transmitir isso aos nossos familiares, aos nossos amigos, no sentido que possamos divulgar o máximo possível desta mensagem, que será útil para muitos daqueles que necessitam. Nós vamos fazer agora a prece inicial e logo depois, Adriana, eu passo para o seu comando. O título da palestra é Doação de órgãos, um ato de amor e caridade. Então, vamos nos preparar para a prece. Aqueles que desejarem, fechem os olhos. Vamos nos conectar com o Criador, nosso Deus de misericórdia, de amor. Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, que possamos nessa noite trazer a mensagem que nos traga muita reflexão, muito entendimento e, acima de tudo, muita solidariedade, porque o ato de doar é de extrema necessidade e solidariedade para com aqueles que necessitam. E assim, Senhor, te rogamos que esteja conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Passo a palavra para você, Você me escuta Adriana. bem? Estou escutando Está escutando bem? Estou sim. Ok. Pode. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doação de órgãos, um ato de amor e caridade. A doação, ela significa doar alguma coisa, né? Então, é um ato de amor e um ato de solidariedade com o próximo.
O amor é o sentimento que nos leva à doação, a desejar o bem a outra pessoa ou alguma coisa. E a caridade, ela é a virtude que conduz ao amor, esse amor a Deus, ao nosso semelhante. Então, a doação de órgãos é uma bênção, é da alta espiritualidade, uma permissão que foi utilizada pela medicina. Em um conhecimento científico, foi autorizado por Deus para minimizar a dor e o sofrimento de doenças que muitas vezes não podem ser curadas, doenças que muitas vezes você tem que conviver, pois a doação de órgãos, ela não é um tratamento, ela é um tratamento, ela não é cura. E a gente vai falar um pouco mais disso, né? Que a medicina comprova que a doação é um tratamento, não é cura. Então, é uma ótima forma da gente praticar o amor e a caridade. O transplante no Brasil, ele começou no ano de 1964. Então, aconteceu o primeiro transplante de rins. Em 1968, de coração, fígado e pâncreas. O dia 27 de setembro é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. E esse dia foi instituída na Lei 11.584/07, de 2017, que diz o seguinte: para quê? Qual é o objetivo e a finalidade? Conscientizar a sociedade sobre a importância da doação de órgãos. E, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas conversassem sobre esse assunto com a sua família, com os amigos, né? Ter mais informação. Ainda é um assunto muito polêmico, um assunto de difícil compreensão, e aí resulta em alto índice de recusa familiar. Então, as famílias normalmente não aceitam que os órgãos daquele ente tão amado que partiu, ele seja doado, muitas vezes por falta de informação. Então, ao mesmo tempo, a consciência que nós temos que iremos morrer, né? Mas sabendo que o tempo, ele é movimento, que já nascemos e já estamos no processo de morte, ganhamos alguma coisa e já estamos perdendo, né? Ingerimos alguma coisa e já estamos no processo de digestão. Inspiramos e já temos que expirar, porque não podemos ficar com esse oxigênio por muito tempo nos nossos pulmões. Então, mesmo tendo essa consciência que o tempo, ele é movimento, a gente não senta muito para falar sobre a morte. Esse tema ainda é pouco conversado. Então, sempre lembrando, que somos espíritos e que estamos aqui passando uma experiência, um aprendizado através do corpo físico. E o que a gente deixa quando morremos? O que fica é o legado afetivo, os sentimentos, né, as boas ações, tudo aquilo de positivo que fizemos. Porque, na verdade, a morte é mais um desabrochar do espírito em suas vidas sucessivas. Quantas vidas temos? É o nosso retorno à pátria espiritual. A morte é mais uma primavera, só que não aqui, uma primavera lá, na imortalidade, na nossa imortalidade da alma. É a renovação da vida. Então, vemos assim a importância muito grande da doação de órgãos para o espírito em forma de caridade, em forma de amor, principalmente para a nossa evolução espiritual. Lembrando que quando há o ato da doação, o maior beneficiado é o doador. Quem recebe é o paciente, que ele está necessitando, ele é mais necessitado. Lógico que ele tem grandes benefícios, mas o ato de doar, quem doa é o maior beneficiado, é o maior beneficiado. Então, é importante demais e a gente vai estar falando um pouco sobre isso aqui nessa live. As estatísticas dizem que o ano passado, as estatísticas elas mostram antes da pandemia, e o quadro piorou muito, por isso a necessidade de falar de doação de órgãos.
caiu muito as doações, a fila aumentou bastante, mas o ano passado tinha na fila 39.663 pessoas aguardando um transplante. E na pandemia, né, nós tivemos muitos problemas, como as UTIs, elas foram ocupadas pela Covid, então falta de UTI, falta de profissionais, risco de contaminação da Covid-19, né? Também caiu muito os doadores, porque tiveram muitos desencarnes, mas por causa da contaminação não puderam se aproveitar nada, né? Porque não pode. A doação de órgãos, ela caiu mais de 40%. Provavelmente a gente deve ver esses números um pouco mais na frente, porque eles fecham o ano e aí 2020 ainda não acabou. Eram 17, antes da pandemia, 17 doadores por milhão da população. Então, no Brasil, com essa fila de quase 40 mil, foi feito 6 mil transplantes. Então, muito pouco para a quantidade que necessitamos, né? Quando 18 pessoas saem, por exemplo, da fila de espera, não é simplesmente porque as 18 conseguiram ser transplantadas. Não. Normalmente, 4 delas conseguem receber o órgão, sendo que 14 delas desencarnaram porque não deram tempo. Existem várias histórias de pessoas que agora na pandemia estavam com o doador vivo, né? Com os exames todo pronto, com transplante marcado e tiveram que desmarcar tudo. E com essa atitude de desmarcar por causa da pandemia, muitas pessoas jovens desencarnaram, sendo que tinha o doador vivo. Inclusive, um pai estava nas redes sociais reclamando muito, assim, indignado, inconformado, que a filha era bem jovem, ele era o doador, estava com tudo pronto e não conseguiu realizar. Então, doar, às vezes, o que está sobrando para a gente, como uma comida, dinheiro, roupa, parece algo fácil. Mas a gente doar algo que é interno da gente, no qual a gente necessita, é realmente um fato e um ato de muito amor. O Evangelho nos diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus. E que o verdadeiro caridoso é aquele que vê com o coração o sofrimento do coração alheio. Ele vê com o coração. Pois fora da caridade não há salvação, só há cegueira. Importante isso a gente lembrar. Então, por que há tanta gente na fila? Bom, existem alguns pontos que a gente tem que mostrar. Um é que se a pessoa for um doador de cadáver, por exemplo, ele só pode se for detectada a morte encefálica. Essa morte encefálica é a ausência de todas as funções neurológicas. Essa ausência é confirmada por 2 ou mais médicos, é um processo bem rigoroso, inclusive até médico da família, de confiança da família, se quiser, também pode estar junto para poder detectar e comprovar essa morte. E ela pode acontecer através de um acidente, um tumor no cérebro, meningite, o AVC, né, o famoso derrame cerebral, o traumatismo craniano após um tiro. Então, olha como é complexo a questão da fila, né, a dificuldade da fila andar. De 100 pessoas que morrem de morte encefálica, um apenas é para doação. E esse um de 100 pessoas, apenas um para doação. E esse um ainda fica aguardando, não, desculpa, de 100 pessoas que morrem, de 100 mortes normais, uma é encefálica. E essa uma ainda aguarda a autorização da família para que possa ser doado. Então, é muito complicado, porque de 100 pessoas que morrem, uma só é encefálica, então a morte encefálica não é uma coisa muito comum. Outra coisa importante lembrar, segundo as estatísticas, o número de morte violenta, como um acidente, tudo está diminuindo, porque as pessoas estão se cuidando mais, as pessoas estão tendo esse cuidado consigo mesmo. E o número de doador, então, diminui, a fila aumenta. Um outro motivo que a gente tem que analisar é a melhor utilização do órgãos doados. O que significa isso? Significa que se eu sou de Belém ou Manaus
e quero fazer, seja doador de pulmão e coração, não existe lá centro de transplante de pulmão e de coração. Então, vai esse órgão para Brasília. Esse órgão indo para Brasília, ele não vai poder ser aproveitado. Por quê? Porque é apenas 4 horas para retirar e implantar o órgão no paciente. Então, não dá tempo de retirar em Manaus ou Belém, voar até Brasília e lá em Brasília implantar num doador. Então, infelizmente, esse órgão vai ser descartado. Então, essa questão de distribuição de centro de transplante no Brasil, ela precisa ser analisada. Essa localização, ela é muito injusta. Existem, às vezes, vários centros em determinada região, que a gente sabe que a Sudeste e a Sul são os maiores pontos de centro de transplante no Brasil, e existem muito pouco em outras regiões, ou quase nada, ou nenhum, como é o caso da região Norte, Nordeste também, tem muito pouco. Então, os maiores são lá em São Paulo, que é centro de referência, né? São Paulo tem bastante. Aí nós temos Rio de Janeiro, tem Belo Horizonte, Espírito Santo, nessa região sudeste. Aí a gente na sul, a gente tem Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina está se destacando bastante. Na região nordeste, nós temos aí Ceará e temos Pernambuco também, que está começando a ter um grande destaque nessa região. A Bahia, infelizmente, a situação não é muito boa, é bem precária. Teve períodos aí que na Bahia não tinha transplante por causa de verbas federais. E a gente sabe que existe todo um preconceito com a região Nordeste em relação ao fato de saúde. Todo mundo que tem qualquer tipo de problema corre para uma região Sul, Sudeste, que tem mais recurso do que a região Nordeste. Apesar de que eu tenho uma amiga que foi doadora de rins da mãe dela, e ela fez tudo na Paraíba. E ela vem dizer, ela conversando comigo, disse que lá foi tudo ótimo, foi maravilhoso. Eu conto para ela, às vezes, algumas dificuldades que eu tive, que o meu foi na Unicamp, em São Paulo, em Campinas, e aí ela disse que não, que lá foi tudo muito mais rápido, de uma forma muito legal. Então, a gente tem que realmente diminuir, né, todo esse preconceito com o Nordeste em relação à área de saúde, porque tem grandes centros e que fazem um excelente trabalho. Agora, o principal motivo mesmo da não doação de órgão é a negativa da família, né? Às vezes é feita entrevista e 43% de família recusam a doação, né? Então, é um número grande. Em 1997 a 2001, a lei dizia que para você ser doador, bastava você identificar no seu RG. Então, no seu RG tinha lá que você era doador. De 2001 até hoje, a lei passou a dar esse direito de decisão à família. E, por isso, nós precisamos manifestar claramente com as nossas famílias ou os responsáveis legais sobre a importância da doação. O número de doações é insuficiente, então o número é muito pequeno. Precisamos conversar, já que não temos mais essa identificação, que agora, na realidade, temos a necessidade dessa conversa, desse diálogo. Do cadáver, a nível de órgãos, nós podemos doar coração, fígado, intestino, pulmão, rins, pâncreas. De tecido, nós podemos pele, órgão, ossos, ligamento de tendões, válvulas cardíacas, sangue do cordão umbilical e cartilagem. Então, são as coisas que nós podemos doar, além de poder doar sangue, né? Podemos doar também córneas, que é de tecidos. Então, para ser o doador, é preciso que a gente tenha essa conversa com a nossa família. É uma forma de exercitar o desapego da matéria. É um ato meritório, pois ambos serão beneficiados, né, pela caridade, tanto o doador quanto o receptor. É a legítima caridade, né, sem pedir nada em troca. E aí realmente comprova a imortalidade da alma. Falta também algumas informações para que essa fila não ande.
Por exemplo, notícias fakes, notícias falsas, dizendo que se a pessoa era sequestrada, retirava esse órgão. Isso é impossível. Até porque, para você retirar, existe toda uma junta médica, tem tudo muito corretamente, porque senão aquele órgão vai necrosar, não vai ter importância nenhuma, vai se perder. No Brasil, a comercialização é crime, né? A comercialização de órgãos levará a consequências diante das leis divinas. Deus não pune ninguém, é a própria pessoa lesando a lei divina, e através da sua consciência, ela se autopunirá, aqui ou no mundo espiritual. Então, existe essa consequência que nós temos referente à comercialização. Para ser um doador vivo, que nós podemos doar um rim, parte do fígado, podemos doar medula óssea, podemos doar sangue. Então, como vivo, podemos fazer as nossas doações. Não precisamos apenas desencarnar para ser doador, né? Existem algumas preocupações da família em relação a como vai ficar o corpo daqueles seus órgãos. Não precisa ter essa preocupação, porque na realidade a gente não leva nada daqui. Fica o nosso corpo, né? A parte carnal, física, ela ficará. Então, às vezes, uma coisa que atrapalha um pouco é a retirada dos órgãos, porque ela tem uma duração um pouco maior, de 6 a 12 horas. Então, tem famílias que às vezes negam também por isso. Mas é importante lembrar que o comandante do corpo é o espírito. Somos espíritos, estamos num corpo carnal, e que para a nossa evolução é importante que a gente tenha atitudes nobres. O ato de doar é um ato de se eternizar pelo amor, pela gratidão, pela sintonia. É muito importante que a gente tenha acompanhamentos psicológicos para que a gente possa, até no momento da morte, sugerir à família a doação como opção e não enterro ou cremação, né? E é muito difícil porque a gente não tem esse acompanhamento, seja no processo de hemodiálise, no pré e pós-transplante. Então, é muito importante esse acompanhamento em todos os sentidos. Mais uma vez, né, como esse acompanhamento é para a eternidade, transplante é tratamento. Aí entra, a medicina diz que transplante é tratamento e não é cura, e o INSS nega a aposentadoria a transplantado, porque ele diz que transplantado já pode trabalhar. Agora, para analisar como é que um transplantado pode trabalhar, se às vezes uma vez por mês, em torno de 5 dias, ele precisa se ausentar para poder fazer os seus exames rotineiros, e além disso, tem a medicação, que são medicações especiais, às vezes você tem que pegar fora, e quem é que vai contratar que vai se ausentar tanto? Existem tantas contraindicações, as medicações às vezes não deixa a pessoa muito bem e aí não poderia estar disposto. Então, o que a gente esperaria é que o INSS pudesse auxiliar com benefício ou aposentadoria, mas eles não, eles normalmente negam dizendo que o transplantado já está apto a trabalho, como se o transplantado já tivesse apto. A doação de sangue, ela é importante a gente lembrar, porque ela é muito rápida, a quantidade de tempo que a gente fica ali, e ela vai salvar muitas vidas. Então, é muito importante a gente lembrar dessa doação. Bom, é importante lembrar também que existe a questão de crenças religiosas, a espera de um milagre, a aceitação da manipulação do corpo. Existem crenças que não aceitam a doação de sangue. Mas aí Paulo de Tarso nos fala que o corpo material não entra no reino de Deus. O sangue faz parte do corpo material e o espírito vai a Deus. E para que o espírito vá a Deus, é realmente preciso que façamos caridade, que tenhamos atitudes nobres, né? Então, muito importante isso. Lembrando também que existe o sigilo absoluto em relação à doação. Não sei quem foi o receptor nem o doador, ambos não se conhecem. Quando a pessoa está gestante, ela pode doar medula óssea se não houver nenhum risco para o feto.
Mendigos, indigentes e incapazes é vedada totalmente a doação, né? Até para não estar pegando o órgão de uma pessoa ou matando alguém, né? Para poder fazer a doação. Então, é tudo muito criterioso em relação a todos esses assuntos referentes à doação de órgãos. O doador vivo ele pode ter, em média, 21 anos, mas o centro de transplante, normalmente, eles têm uma preferência a partir de 30 anos, tá? Até 70 anos, caso a pessoa tenha boas condições de saúde, né? Boas não, excelente, porque para ser um doador vivo precisa ter excelentes condições de saúde. Então, a falta de informação sobre o verdadeiro sofrimento da hemodiálise também é muito importante lembrar isso. 3 vezes por semana, 4 horas por cada sessão. Limitações para a água, limitações no alimento, medicações demais. A viagem, aqui em Porto Seguro não tem uma clínica de hemodiálise, então você tem que ir daqui para o Nápoles. Eu saía às 4 da manhã, chegava quase 2 da tarde, né? E você volta cheio, às vezes, de dor de cabeça, ou enjoo, mal-estar. Então, realmente, é um sofrimento muito grande e é importante demais, demais, demais a gente divulgar tudo isso para sensibilizar o coração das pessoas em relação à doação de órgãos, né? Juntamente com a hemodiálise, entra aí a impossibilidade do trabalho profissional, que isso já te abate muito, a questão de você precisar de um carro disponível para ir lá, levar, então tudo isso é algo, tem aí a questão financeira também, que a partir do momento que você sai de um trabalho, você acaba não tendo aquele recurso financeiro, então tudo isso dificulta muito, né? Por isso que eu comento sobre a questão e necessidade do auxílio psicológico. Divaldo nos fala que o mais importante não é a religião, né, que a gente segue, que a gente adota, mas o comportamento nela assumido. E Bezerra diz para nós que quando a caridade ela é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, que nós não deixemos, né, o socorro de alguém que a gente ama chegar tão tarde. Então, para que a gente possa entender, a pessoa que não pode ser doador é quem é portador de doenças infecto-contagiosas, como HIV, hepatite B e C, doenças de Chagas, doenças degenerativas, que são doenças crônicas, tumores malignos, paciente em coma, insuficiência de múltiplos órgãos também não pode. A maioria dos países, os maiores países do mundo têm uma quantidade de doação assim que é um número bem maior do que o do Brasil em quantidade de pessoas, né, de transplantado. O primeiro até 2019 era Espanha, o segundo Bélgica, o terceiro Malta, que é um país bem pequeno, e Brasil estava em 14º antes da epidemia. Na epidemia, eu consultando a BTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, estava o Brasil em 23º, depois estava 27º, e aí eu acredito que tenha aumentado bastante. Então, de acordo com o número, com o Ministério da Saúde, né, o Brasil ele é referência em transplante, na área de transplante, sendo o segundo maior do mundo na quantidade, perdendo apenas para os Estados Unidos, né, de transplante. Então, o SUS, aonde a gente pode entender um pouco sobre o SUS? O SUS, a lei brasileira diz que o SUS nos permite exames preparatórios, só que se você precisa de um exame, você tem que marcar e às vezes demora muito tempo. Mas o SUS, ele daria essa assistência. Procedimento cirúrgico, também o SUS dá essa assistência, sendo que falta muito leito, UTIs, equipamentos, e é um remarcar constante para fazer uma cirurgia. O acompanhamento de pacientes em relação a algumas especialidades, como psicológico, fisioterapeuta,
Eu, na Unicamp, não tive nenhum. Eu tive alta, nenhuma fisioterapeuta veio cá ver como é que eu estava andando, para ver se estava apta para sair ou respirando direitinho. Não, ninguém veio me visitar. Psicólogo nenhum apareceu também para perguntar como é que eu estava. Então, eles dizem que existe, mas são profissionais que eu, por exemplo, não tive a oportunidade de conhecer. Medicações. Eles dizem que o transplantado tem direito a medicações, sendo que falta demasiadamente, né? Então, ainda bem que nós temos agora, com essa internet, grupos no Facebook de pré e pós-transplantado, onde a gente troca tanto experiência quanto remédio. Agora, na pandemia, os meus remédios faltaram na Unicamp. E, graças a Deus, eu consegui, através do meu irmão e a minha cunhada, vieram remédios para mim do Acre. Através do meu sobrinho e e a esposa dele veio de São Paulo. Através de uma amiga veio de Salvador. Então, se não fosse esses contatos, provavelmente eu não teria medicação e apenas um dia sem a medicação eu já perco o meu transplante, o enxerto. Só basta um dia sem tomar medicação. Então, é algo muito sério, muito complicado, né? Muito delicado e que a gente precisa realmente se conscientizar. É muita coisa, a lei diz que nós temos direito, mas quando você vai recorrer, esses direitos não existem assim tão claramente. Bom, mas se existe alguém na família com morte encefálica e você tem interesse em doar, existe um número do Ministério da Saúde, que é 0800 61 19 97. E na Bahia é 0800 284 04 44. Basta ligar que eles remanejam para os centros ou para o estado, né? Porque além da fila ser única nacional, mas quando você se inscreve em determinados estados. Você só pode inscrever naquele estado aonde ou você mora ou que você quer ser transplantado. Bom, todo ato negativo, seja contra a nossa vida, é uma forma de suicídio, seja drogas lícitas, ilícitas, seja falta de uma sessão na hemodiálise, seja na falta da medicação que a gente não tem, então tudo isso. E eu estou falando por isso para mostrar a necessidade de psiquiatras, psicólogos e psicoterapeutas em todo o processo, porque o índice de suicídio é gigantesco nesse, nesse período todo, antes e depois. Na hemodiálise também, depois também, justamente por causa dessa ansiedade, falta remédio, e aí você fica naquele desespero, né? Porque, na realidade, o remédio que falta, que é o governo que tem que dar, muitas vezes você não encontra na farmácia para comprar. Então, isso gera uma certa ansiedade, porque se você, às vezes, tudo bem que é muito caro a medicação, mas se você faz um esforço e consegue comprar, você fica de uma forma mais tranquila. Então, isso gera toda essa ansiedade e muita gente fica em quadros depressivos por conta disso também, tá? Chico Xavier nos diz que quem abandona o cultivo de si mesmo, ele permite que o matagal tome conta das suas imperfeições, né? O matagal das suas imperfeições tome conta da sua alma. Então, que a gente não consiga permitir isso, que a gente não permita que esse matagal de tantas imperfeições tome conta da nossa alma, que a gente lute, que a gente queira, que a gente busque, porque uma doação, a gente pode salvar muitas vidas. De órgãos, a gente pode salvar uma pessoa apenas, a gente pode salvar muito. De 9 a 10 pessoas sendo em órgãos, tecidos até 50 pessoas. O caso de Gugu, por exemplo, nos Estados Unidos, eles conseguiram aproveitar o máximo. Então, foi doado tudo. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Sem doador não existe transplante. O único doador, ele salva muitas vidas. E precisamos divulgar, né? O tempo de espera dos órgãos são curtos,
Então, por exemplo, um rim ele demora 48 horas, fígado e pâncreas 24 horas, coração e pulmão 6 horas. Só as outras coisas que, como osso, pele, válvulas cardíacas, que fica muito tempo, 5 anos, que fica em isquemia, né? Qual é a relação morte, desencarnação e doação de órgãos? Bom, a morte é um processo mais fácil, ele é um processo biológico. A desencarnação é um processo mais demorado, porém mais atenuado o sofrimento por causa da doação de órgãos. Então, ele pode ser um ato de grande meritório, né? Um ato meritório, um ato muito importante. Essa proteção espiritual, ela é tão grande, é um gesto que o doador tem e que normalmente é aliviado o processo de dor e sofrimento. Então, existe o desencarne, existe uma bênção naquele desencarne quando o espírito, ele ou permite, ou a família permite a doação. Porque, em alguns casos, o espírito, ele é até retirado antes do processo do desencarne, né? Com isso, de uma forma, para a gente tentar analisar a grandeza da proteção espiritual. Então, realmente, a ajuda espiritual, ela é gigante para o espírito, né? Nem sempre passar por um transplante, ele faz parte de um projeto reencarnatório. Algumas vezes, nós escolhemos isso por causa das nossas atitudes, através de más alimentações, através de más atitudes conosco mesmo, através de medicações, né, anti-inflamatórios, através de uso de anabolizantes. Então, tudo isso são nossas escolhas, é o livre-arbítrio. Então, nem sempre passar por um processo de transplante é um projeto reencarnatório. Às vezes a gente adquire aqui mesmo. Então, quando a gente está na fila, a gente também não está desejando que alguém morra para nos doar o órgão. Não é isso. É que como morrer ele é um processo natural, então, se tem alguém que já está no processo natural de morte, que a gente possa aproveitar aquilo que vai ser descartado, que não vai ter utilidade mais para aquele espírito. E pelo contrário, né, se ele tem condições de doar, então existe o merecimento da pessoa que está recebendo, mais o merecimento daquele espírito, daquela família que está permitindo. A cura, em qualquer situação, ela não se dá, ela pode se dar pela doença, né? Ela pode se dar pelo sofrimento, também pode dar pelo óbito. Então, tudo contribui para o nosso processo de evolução. Eu estava lendo o livro dos Espíritos e na pergunta 192 ele diz para a gente quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos provas seguintes são longas e penosas. Então, a finitude do ser humano ela é tão presente em nossas vidas que nós precisamos educar para a morte. Há muitas possibilidades de qualquer pessoa estar numa fila para um transplante. Há mais possibilidades ainda do que ser um doador. Divaldo, ele declara ser doador de órgãos quando ele relata o caso de Dona Maria Bueno, que doou as córneas e que sempre aparecia para ele muito contente, muito feliz, e ele perguntava para ela por que ela estava assim, tão alegre, tão feliz. E ela dizia que a pessoa que tinha recebido as córneas dela, quando via as coisas na natureza, na rua, tinha um agradecimento tão profundo a ela, que foi doadora, que isso ajudava na espiritualidade. Então, para a gente perceber o quanto é importante para nós que recebemos a doação, e quanto mais para quem doou. Então, eu tiro como experiência, e me permitem contar, que o meu maior sofrimento na hemodiálise era não poder tomar água e comer frutas, que eu gosto muito. Então, hoje em dia, todas as vezes que eu tomo um copinho de água, ou que eu como uma fruta,
Eu agradeço imensamente a Deus, a minha doadora e a família que permitiu isso. Então, eu imagino que todas as vezes que eu faço uma prece, que tenho esse sentimento de gratidão, ela, em qualquer lugar que esteja, ela consegue receber esse sentimento, sabe? Assim, esse envolvimento, essa sintonia. Mesmo não a conhecendo fisicamente aqui, mas espiritualmente existe esse laço de gratidão por alguém que hoje pôde me ajudar, e não sei se eu já tive a oportunidade de ajudá-la ou se futuramente em outra encarnação ajudarei. Mas esses laços com certeza serão para a eternidade, porque são laços de amor, de sintonia, de vibração, de energia. E qual que é a solução, então? A gente, né, questiona qual seria a solução para essa fila diminuir um pouco, já que é tão grande, já que é tão gigantesca. Bom, primeiro, em relação à medicina, fazer um órgão a partir de célula-tronco. Depois, eles estão estudando a possibilidade de transplantar órgãos de um animal para um ser humano. Depois, eles já estão nos Estados Unidos fazendo teste no rim biônico, que seria um rim, né, confeccionado pela medicina, mas como houve um índice de rejeição, esse rim ele não foi ainda liberado. Ainda está em teste, mas houve rejeição. Existe também, num projeto de lei no Congresso do Brasil, uma lei, um projeto de lei, que diz o seguinte, que ele permite que a doação ela seja feita quando a pessoa ainda esteja com vida, ainda viva, e sob acompanhantes, né, de testemunha, acompanhado de testemunha, ele se registre como doador. Isso será um registro informatizado para o doador após a morte, num sistema que esse sistema seria controlado pelo judiciário. Então, sem precisar da autorização da família, porque o que a gente percebe hoje em dia, que a maior dificuldade é justamente sobre essa questão da família doar, né? Então, quem doa e quem recebe, como eu comentei, tem pessoas que me perguntam, né, será que teve algum envolvimento em outras vidas? Se não teve, pode ter ou terá no futuro, né? Justamente por essa questão da gratidão. E como a doação liga duas pessoas, né, o doador e o receptor, então, pela lei de amor, é da lei da eternidade. Então, com certeza vai estar ligado. Existem algumas frases que eu particularmente gosto muito. Uma frase das campanhas de doação de órgãos, que diz assim, o sim de uma família salvou a minha vida. É o tão esperado sim, né? A gente fica no aguardo de que a família diga sim à doação de órgãos. Tem uma outra que diz assim, um transplante fez a linha da minha vida aumentar, né? Eu fiz até um cartaz onde tem uma linha verde e uma vermelha, né? Bem, bem bonitinho. Agora, quando eu completei um ano de transplantada, graças a Deus. Tem uma outra que diz, seja um herói, seja doador, salve vidas. Então, todos nós podemos salvar vida, ser herói, todos nós temos condições disso. Então, existe, em resumo, é importante a gente lembrar que é importante demais a gente ter fé. É preciso que a gente tenha fé. Porque se a gente não tiver fé, fica tudo muito mais complicado. Ouvindo aquela música de Gilberto Gil, Andar com Fé, Andar com Fé. E aí ela diz assim, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Eu fiz uma análise junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, e que diz, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto em pequenos como nas grandes coisas. E aí a música continua que a fé está na mulher, a fé está na cobra coral, num pedaço de pão. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, facilita a paciência para que a gente possa esperar.
é importante saber esperar. A fé está na manhã, a fé está no anoitecer, não. A fé está na maré, na lâmina de um punhal, na escuridão. Nos momentos de sofrimento ou alegria, recorramos a Deus. Através da oração, com muita fé, pois a fé verdadeira, ela se conjuga à humildade. A fé está na manhã, a fé está no anoitecer, no calor do verão. E nos momentos de oração, seja ao acordar, ao dormir, em todos os momentos durante o dia, em qualquer estação, o poder da oração, com fé, seja ela a nossa cura. E aí a música continua dizendo que a fé está viva e sã. A fé também está para morrer, triste na solidão. Então, a fé, ela deve ser viva em nós, pulsante fortemente em nossos corações, tanto ao nascer quanto ao desencarnar. Certo ou errado, até a fé vai onde quer que eu vá, a pé ou de avião. Precisamos ter fé aqui ou no mundo espiritual. A fé necessita de uma base, que é a inteligência perfeita para crer e compreender. Ela tem que ser raciocinada, ela não pode ser cega. E aí a música continua dizendo que mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar pelo sim, pelo não. E o tão desejado sim de uma família, para doação de órgãos em especial, que fortalece em nós a fé, nos torna as coisas mais fáceis. A fé, na realidade, ela não transforma as coisas tão fáceis assim, ela torna as coisas possíveis. Por quê? Ela é a mãe da esperança e da caridade. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que nossa fé seja a nossa força necessária para lutarmos, para buscarmos nossos melhoramentos, para buscar nossa evolução. Pois a fé sincera, ela é empolgante, ela é contagiosa. E aí a gente conhece tantos casos de pessoas que com a fé conseguiu o tão desejado transplante, com o merecimento que a pessoa tinha, com a boa atitude de uma família, com o sentimento de nobreza. Então, que a gente consiga ter fé nesses momentos, porque só quem passa uma dor de necessitar de um transplante consegue compreender a importância da fé para que a gente consiga ter essa esperança viva em nosso coração de uma qualidade de vida, já que não é cura, que é um tratamento, mas um tratamento mais suave, menos doloroso, com tantos outros problemas que pode ter, porque os imunossupressores, ao mesmo tempo que são bons para que o nosso órgão não seja rejeitado, ele também nos causa muitas coisas, muitos problemas. O imunossupressor normalmente deixa o transplantado hipertenso, diabético, problema de glaucoma, câncer de pele, tem várias contraindicações de imunossupressores. Então, não é um tratamento fácil, é um tratamento difícil, mas a gente tem que ter fé, tem que buscar essa fé, tem que acreditar a fé em Deus. Realmente, nós somos homens de pouca fé. E eu vou tentar resumir dizendo o seguinte, que a revolta, ela pode ser muito destruidora, como um furacão. Ela leva-nos a tomar atitudes que certamente a gente vai se arrepender futuramente. A gente precisa confiar no poder do pensamento. Pensamento positivo, sempre. Mantê-lo em alerta sempre. Acreditar que a esperança é o amor que sonha, é munir-se de forças poderosas para lograr a vitória. Que só para grandes guerreiros virão grandes lutas. Que a gente tem que se fortalecer na fé em Deus. Que aguardar com resignação é uma grande virtude, pois a resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Tudo é de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa vontade, pois nós não sabemos de nada, só Deus sabe
do que necessitamos verdadeiramente, do que precisamos para a nossa evolução. Então, toda doação, ela é louvável. Ela é da lei de Deus, que nós possamos ser doadores. Tudo aquilo que temos, que foi dado por Deus, nós devemos também doar para felicitar outras pessoas com valores morais, intelectuais, financeiros, físicos, como a doação de órgãos, em qualquer setor, mas que a gente se coloque a essa disposição para ser um verdadeiro doador. E eu acredito que pelo tempo nós precisamos agora fazer a nossa prece final de encerramento. Então, vamos apenas agradecer, né? Respiremos. Que nesse momento de bênção, o Cristo, exemplo de retidão e por amor, doou-se para toda a humanidade. Por isso, Cristo é modelo e exemplo para ser admirado, para ser seguido, experienciado, que dentro de cada um de nós o Cristo se manifeste pulsantemente em cada ato de doação, de auxílio, de amparo, renovando a fé, a nossa disposição, multiplicando o amor, a fraternidade, que nós possamos nos melhorar através das nossas atitudes, que ao doarmos, seja materialmente, monetariamente, uma doação de órgãos, de tecido, de sentimento, nós possamos ir desapegando, servindo, viemos aqui para servir ao Criador. Um ato intransferível nosso, um benefício que é gigantesco, é nobre, por nós e pelo outro. Senhor, não há ponto final para o amor é vida, é eternidade. Já que somos eternos espíritos, que vivamos como espíritas, que nós possamos sentir como espíritas, que nós possamos exemplificar como espíritas, que nós possamos amar como espíritas. Gratidão, Pai eterno, pelo dom da vida, gratidão pelo meu transplante, gratidão pela minha doadora, que os caminhos dela sejam iluminados na eternidade. Gratidão a toda a família que permitiu esse ato de amor e de caridade. A toda a equipe espiritual que esteve conosco e que faz parte desse trabalho. Gratidão a todos os meus amigos, aos meus familiares que me ajudaram tanto através das orações, vibrações, dos sentimentos, do carinho, das palavras, e que nós possamos, assim, ter esse sentimento de gratidão dentro de nós, por um dia maravilhoso que tivemos hoje, pelas pessoas que fizeram parte da nossa vida. Que essa gratidão seja uma constante em nossa vida, para que assim possamos mostrar a Deus o quanto somos felizes com a presença dele em nosso coração e na nossa vida. O quanto amamos esse Deus tão misericordioso, tão maravilhoso, tão amoroso, e que protege os seus filhos em todos os momentos, mesmo quando nos sentimos sozinhos. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, que nós possamos tocar os corações das pessoas na importância da caridade, do amor, da doação de órgãos e de todos os atos nobres
que precisamos ter com o nosso próximo e com nós mesmos. Que assim seja. Agradeço carinhosamente o convite que o Porto da Paz me fez por esse assunto, doação de órgãos, ato de amor e caridade, que possamos ajudar a esclarecer um pouco sobre esse assunto e tirando um pouquinho das dúvidas. E muito obrigada, até a próxima oportunidade. Me coloco aqui à disposição. Obrigado, tudo de bom. Uma excelente noite para vocês. Adriana, nossa gratidão pela sua contribuição, pela mensagem que nos deixou, e que possamos entender que doar é um ato de amor. E amar é decisão, é atitude, é compreensão. Então, que possamos estar conscientizados que necessitamos doar. Um abraço a todos, boa noite e até o próximo domingo. Obrigada, Fê.